Olá, amigos online, estou de volta. E o ritmo será esse, hein? Para o assunto variações patrimoniais, temos que ter muita calma. Vocês verão que ainda o bicho vai pegar, mas nem se preocupem. O que aparecer numa questão, estaremos em condições de resolver. Gente, então as variações ativas são aquelas que provocam um reflexo positivo no patrimônio, ou aumentando o ativo permanente, ou reduzindo o passivo permanente. As variações ativas, elas dependem da execução orçamentária ou não. As variações ativas que dependem da execução orçamentária são as receitas orçamentárias e as mutações ativas, também conhecidas como mutações da despesa. E as variações que independem da execução orçamentária? Vamos ver agora, na sequência, aquelas que vão provocar um reflexo positivo no patrimônio, ou aumentando o ativo permanente, ou reduzindo o passivo permanente, sem que haja necessidade de a lei orçamentária anual ser executada. Ou seja, não teremos a arrecadação de uma receita orçamentária, nem a realização de uma despesa orçamentária. Vamos então para esse ponto, variações independentes da execução orçamentária, as ativas, na tela. Variações ativas independentes da execução orçamentária, também conhecidas como acréscimo patrimonial. Esse acréscimo patrimonial, ele poderá ser classificado como superveniência ativa, que são aquelas que aumentam o ativo permanente, ou poderá ser classificado como insubsistência do passivo. Então, ou será uma superveniência ativa ou uma insubsistência do passivo. A superveniência ativa aumenta o ativo permanente. A insubsistência do passivo reduz o passivo permanente. Mas como assim, Wilson? Essa variação ativa, independente da execução orçamentária, ela irá acontecer. Exemplos, agora, exemplos de variações ativas independentes da execução orçamentária ou acréscimo patrimonial. Nascimento de semoventes. Semoventes são rebanhos, os bezerrinhos que nascem, os animais que pertencem a uma criação pública. Então, nascimento de semoventes. Quando há o nascimento desse animal, o que é que vai acontecer? Ele vai ser registrado e vai provocar um aumento no ativo permanente. Mas para que esse animal pudesse nascer, eu pergunto, alguma receita foi arrecadada? Não. Alguma despesa foi realizada? Não. O bichinho, o bezerro, nasceu sem que houvesse a ligação direta com a arrecadação de uma receita ou com a realização de uma despesa. Então, gente, o nascimento de semoventes provocou uma variação ativa porque aumentou o ativo permanente. E essa variação ativa aconteceu sem que houvesse a necessidade de arrecadar uma receita ou de realizar uma despesa. Portanto, variação ativa independente da execução orçamentária, superveniência ativa. Superveniência quer dizer aumento. E quando ela é ativa, é aumento do ativo permanente. Entenderam? Outro exemplo, perdão da dívida.
Alguém de bom coração perdoou uma dívida do Estado. Então, o que o perdão da dívida vai provocar no patrimônio? Qual o seu reflexo que provocará no patrimônio? Olha, pelo perdão da dívida, teremos a diminuição do passivo permanente. Diminuição significa insubsistência. Então, quando estiverem diante de uma insubsistência do passivo, quer dizer que houve a redução do passivo permanente sem que o orçamento tivesse sido executado. Então, o perdão da dívida vai provocar a redução do passivo permanente e, para isso, não arrecadamos receita nem realizamos despesas. E como a redução do passivo permanente provoca um reflexo positivo, é uma variação ativa. Como essa variação ativa ela não precisou do orçamento para acontecer, é uma variação ativa independente da execução orçamentária, ou acréscimo patrimonial, que no caso é uma insubsistência do passivo, diminuição do passivo. Então, gente, as variações ativas, qualquer que venha a ser a variação ativa, ela sempre vai provocar um reflexo positivo no patrimônio. Essa variação ativa, ela poderá ser dependente da execução orçamentária ou não. As variações ativas dependentes da execução orçamentária são a receita orçamentária e as mutações ativas. E as independentes, também chamadas de acréscimo patrimonial, são as superveniências do ativo e a insubsistência do passivo. Ok? Então, isso para as variações ativas. E para o outro lado, variações passivas. A lógica é a mesma e a explicação é bem parecida. Vamos agora para as variações passivas. Na tela. Variações passivas. Quando acontece uma variação passiva? Quando o reflexo da variação no patrimônio é negativo. E o reflexo é negativo quando há um aumento do passivo permanente ou uma redução no ativo permanente. Então, aí teremos a chamada variação passiva. As variações passivas também dependem da execução orçamentária ou não. As variações passivas que dependem da execução orçamentária são as despesas orçamentárias ou as mutações passivas. As variações passivas que dependem da execução orçamentária são as despesas orçamentárias e as mutações passivas. Já há as variações passivas que independem da execução orçamentária. Então, muito cuidado com uma questão do tipo: todas as variações, quer sejam elas ativas ou passivas, dependem da execução orçamentária. Errada a questão. Existem variações que dependem e existem variações que independem. Dentro das variações passivas, as primeiras que dependem são as despesas orçamentárias. Então, a despesa orçamentária é uma variação passiva que depende da execução orçamentária. Então, quando encontrarem na prova despesa orçamentária, fica fácil. Por que fica fácil? Porque eu já sei que é uma variação passiva que depende da execução orçamentária.
E a outra, Wilson? Mutação passiva, que também é conhecida como mutação da receita. A mutação passiva ou da receita é uma variação passiva, portanto o reflexo é negativo no patrimônio, que vai acontecer obrigatoriamente porque o orçamento está sendo executado. E o que é, mais uma vez, executar o orçamento? Ou uma receita estará sendo arrecadada, ou uma despesa estará sendo realizada. Então, gente, mutação passiva ou da receita. A mutação é troca, é permuta. E essa troca, essa permuta, ela irá acontecer nesses termos aqui. Haverá a redução no ativo permanente e a contrapartida, a troca, será com a entrada do numerário no ativo financeiro. Ou essa troca, essa permuta, ela poderá acontecer com a entrada de uma obrigação no passivo permanente e a troca, a permuta, será com a entrada de numerário no ativo financeiro. Então, sempre, gente, sempre a mutação ativa, ela vai provocar a entrada de numerário. Por isso que é mutação passiva ou da receita. Então, sempre a mutação passiva provocará a entrada do numerário. Por isso que ela também é conhecida como mutação da receita. Tanto faz mutação passiva ou mutação da receita. Exemplos: alienação de um veículo, venda de um veículo. O que acontece quando há venda de um veículo? Olha só. Sai o veículo no ativo permanente, estou vendendo, não é verdade? E como eu estou vendendo, vou ganhar um dinheiro. Então entra o numerário no ativo financeiro. Então, pela alienação de um veículo, a troca, a permuta, irá acontecer nesses termos. Sai o bem do ativo permanente. Ora, se o bem está saindo do ativo permanente, então o reflexo é negativo. Se o reflexo é negativo, variação passiva. Mas esse fato, essa variação está acontecendo por conta da arrecadação de uma receita. Olha só, entra numerário, é receita. No caso, receita orçamentária de capital. Então, mutação passiva ou da receita. Troca, permuta entre quem? Sai o bem do ativo permanente, entra o numerário no ativo financeiro. Outro exemplo, contratação de uma operação de crédito, de uma dívida fundada. O órgão está se endividando. O que é que vai acontecer no seu patrimônio? Olha só, entra a dívida no passivo permanente, entra o numerário no ativo financeiro. Então, mais uma vez, uma troca, uma permuta entre elementos do patrimônio. Entrou a dívida no passivo permanente, porque eu estou contratando a operação de crédito. Entrou o numerário no ativo financeiro, porque ao contratar essa operação de crédito, eu ganhei o dinheiro, né? Lógico. Então, mutação passiva ou mutação da receita, tanto faz. Essas são as dependentes da execução orçamentária. Já as variações passivas independentes da execução orçamentária ou o chamado decréscimo patrimonial vai acontecer provocando um reflexo negativo no patrimônio, mas o detalhe,
não haverá a execução orçamentária. Não teremos receita orçamentária arrecadada. Não teremos despesa orçamentária realizada. O decréscimo patrimonial, ele se subdivide em superveniência passiva. Superveniência é aumento do passivo. Nesse caso, teremos um aumento no passivo permanente sem que haja necessidade de executar o orçamento. Vou explicar melhor com um exemplo. Então, a superveniência passiva, ela aumenta o passivo permanente, independentemente da execução do orçamento. A outra variação passiva, independente da execução orçamentária, é a insubsistência do ativo. Ou seja, vou reduzir o meu ativo permanente sem que haja necessidade de executar o orçamento. Agora sim, exemplos. Correção da dívida fundada. Gente, vamos supor que um estado qualquer contratou uma dívida de 1.000. E essa dívida está atrelada a uma moeda estrangeira, digamos o dólar, está atrelada ao dólar. E na época, 1 para 1. Um dólar, R$1. Então, essa dívida em reais, né? 1.000. A relação aqui, 1 para 1. E durante o exercício financeiro, houve uma variação do dólar. Agora, o dólar, ele aumentou. Então, 1 dólar vale R$2. A relação agora é diferente. 1 dólar equivale a R$2. Então, a dívida, que era de 1.000, ela passará agora para R$2.000. Em relação à moeda norte-americana, é a mesma, né? 1.000. Mas houve uma variação cambial. E isso provocou a correção da dívida fundada. Essa diferença provocada pelo aumento do dólar, 1.000, vai impactar o patrimônio. Não vai impactar o patrimônio? Eu devia 1.000, por conta do aumento do dólar, estou devendo agora 2.000. Vai impactar o patrimônio de forma positiva ou negativa? De forma negativa, né? Estou devendo mais. Então, teremos um aumento no passivo permanente. Um aumento no passivo permanente que aconteceu sem que houvesse a necessidade de executar o orçamento. Então, para o dólar variar, eu não realizei nenhuma despesa, nem arrecadei nenhuma receita. Portanto, gente, esta variação é uma variação passiva que provocou um decréscimo patrimonial independentemente da execução orçamentária. Esse decréscimo patrimonial, que é o reflexo negativo, ele aconteceu por conta do aumento do passivo permanente em relação à correção da dívida fundada. Entenderam? Então aí temos um reflexo negativo, variação passiva, independente da execução orçamentária, que o dólar não está atrelado à execução do orçamento, mas que provocou esse reflexo ruim no patrimônio. Portanto, variação passiva independente da execução orçamentária, superveniência passiva. Outro exemplo, morte de animais. Parte da criação do governo morreu. E aí, o que é que vai acontecer? O nosso ativo permanente, ele vai diminuir. Então, houve uma insubsistência do ativo. Essa morte dos animais, ela aconteceu independentemente do orçamento estar ou não sendo executado. O animal morreu e eu não arrecadei receita, nem realizei despesa.
Então, para o bicho morrer, para o animal morrer, não havia necessidade de executar o orçamento. Ele morreu simplesmente. Então, gente, nesse caso, variação passiva, porque o reflexo do patrimônio foi ruim, foi negativo. Independente da execução orçamentária, porque para o animal morrer, não há necessidade de executar o orçamento, mas chamada de insubsistência do ativo, porque eu estou reduzindo o ativo permanente. Não poderia ser jamais superveniência passiva, né? Agora, resumindo, as variações patrimoniais são transações que promovem alterações dos elementos patrimoniais da entidade do setor público, mesmo em caráter compensatório. Esse caráter compensatório são as mutações. Tanto as mutações ativas ou passivas, elas representam troca, permuta entre valores. O caráter compensatório não altera o resultado patrimonial. Portanto, as mutações não alteram o resultado patrimonial, afetando ou não o seu resultado. Gente, essas variações, como eu já falei, poderão ser quantitativas, mas poderão ser também qualitativas. Quantitativas ou qualitativas. As quantitativas afetam o resultado. As qualitativas não afetam o resultado patrimonial. As variações patrimoniais classificam-se em quantitativas e qualitativas. As variações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido devem manter correlação com as respectivas contas patrimoniais, ou seja, aquelas que afetam o resultado patrimonial, que irão afetar o patrimônio líquido, deverão manter correlações contábeis com as suas respectivas contas que pertencem ao sistema patrimonial. Respectivas contas patrimoniais. Entende-se por correlação a vinculação entre as contas de resultado e as patrimoniais, de forma a permitir a identificação dos efeitos nas contas patrimoniais produzidos pela movimentação das contas de resultado. Então, uma variação ativa, vou colocar aqui como exemplo, variação ativa independente da execução orçamentária. Superveniência ativa. Exemplo: bem recebido por doação. Quando há o recebimento de um bem por doação, o que é que vai acontecer? Aumenta o ativo permanente. Aumenta o ativo permanente, digamos que é um veículo. Conta patrimonial, veículo. E a contrapartida? Olha, para comprar e receber esse veículo, a entidade não precisou realizar nenhuma despesa, não contrair nenhuma obrigação. Então, a contrapartida será uma outra conta, que é uma conta de resultado, que é a superveniência ativa. Então, contabilmente, essa conta aqui será debitada e essa conta aqui será creditada. Daí temos a correlação, a vinculação entre as contas de resultado, no caso, preveniência ativa, e as patrimoniais, no caso aqui, veículo, de forma a permitir a identificação dos efeitos nas contas patrimoniais. Haverá um aumento no ativo permanente,
produzidos pela movimentação das contas de resultado. Então, gente, as variações patrimoniais podem ser ativas ou passivas, como eu acabei de explicar. Dentro das variações ativas, temos aquelas que independem da execução orçamentária. Superveniência ativa e subsistência do passivo. Dentro das variações passivas, existem aquelas também que independem da execução orçamentária. São as superveniências passivas e as insubsistências do ativo. Mas, quando trabalhamos certos conceitos em relação às variações que independem da execução orçamentária, cuidado, porque existem certos conflitos doutrinários. Vamos ver? Conflitos doutrinários. É o seguinte: a gestão patrimonial imprime ao patrimônio da entidade constantes variações. As variações representam os acréscimos e as reduções que resultam na situação líquida patrimonial. As variações que acrescem a situação líquida patrimonial são denominadas de variações ativas e as que reduzem, variações passivas, desde que, só completando, sejam variações quantitativas. Continua. Dentro deste contexto, as variações ativas são provenientes do aumento de valores do ativo e da diminuição de valores do passivo. O que aprendemos, né? Aumenta ativo permanente ou reduz o passivo permanente. E as variações passivas decorrem da diminuição dos valores do ativo ou do acréscimo dos valores do passivo. Então, para ser uma variação passiva, reduz o ativo permanente ou aumenta o passivo permanente. Desta forma, afirmamos que nem toda variação ativa decorre do ativo. Certo, não é? Porque a variação ativa, olha só, aumenta ativo permanente ou reduz passivo permanente. Realmente, nem toda decorre do ativo. Assim como também a variação passiva não só provém do passivo, certo? A variação passiva aumenta o passivo permanente ou reduz o ativo permanente. A aplicação dos substantivos superveniência e insubsistência tem o objetivo de destacar da gestão patrimonial os componentes das variações patrimoniais de natureza eventual, esporádica, dos normais, e que todos alteram a situação líquida patrimonial da entidade. Então, gente, toda superveniência, toda insubsistência são variações quantitativas que vão alterar o patrimônio líquido, ou aumentando ou reduzindo. A evidenciação permite evitar a desfiguração da composição dos resultados relativos a vários exercícios. A superveniência consiste em aumento e a insubsistência em diminuição da situação líquida patrimonial. A superveniência do ativo é denominada
de superveniência ativa, porque acresce a situação líquida patrimonial. Então, gente, sem problema aqui, ó, superveniência do ativo é a mesma coisa que superveniência ativa. Não há nenhum problema aí. A superveniência do ativo ou superveniência ativa sempre vai provocar um aumento no ativo permanente. E a superveniência passiva ou superveniência do passivo é a mesma coisa? Vamos ver quando eu voltar. Até já.